Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Pai Celestial, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, a fim de compreendermos a Tua palavra. Ó Deus, e que acima de tudo o Senhor nos capacite, a fim de aplicarmos aquilo que vamos aprender nesta noite, e que tudo possa redundar na glória de Deus Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem desta noite: sem humildade não há unidade na igreja. Sem humildade não há unidade na igreja. Continuamos a série de exposição em Filipenses, e para que os irmãos se relembrem, nós estamos tratando sobre a carta da alegria, a carta aos Filipenses, cuja autoria é do grande apóstolo Paulo. Paulo, já idoso, avançado em idade, estava preso em Roma, uma prisão domiciliar. Ele aguardava a sua sentença do seu julgamento. Paulo estava no corredor da morte, mas ainda assim, nós estamos acompanhando a exposição dessa carta aos Filipenses. Ele conseguia transbordar de alegria. E nós vemos que há uma vinculação entre o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Nós estudamos domingo passado do verso 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça do tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E exatamente no capítulo seguinte, lembrando que capítulos e versículos não são inspirados, foram homens de Deus que acrescentaram para facilitar o nosso estudo, mas nós entendemos aqui a partir do capítulo 2 a continuidade deste assunto, no finalzinho do capítulo 1, a questão da unidade cristã, da verdadeira comunhão cristã, do verdadeiro amor cristão. E Paulo, então, o apóstolo dos gentios, ele faz uma exortação
a igreja de Filipos ao amor fraternal e à humildade. Ao amor fraternal, à unidade e à humildade. Pois bem, assim começa o apóstolo Paulo no primeiro versículo do capítulo 2, que nós acabamos de ler. Paulo vem não somente com a autoridade apostólica. É importante que os irmãos compreendam o espírito do apóstolo Paulo nesse momento. Esta é talvez uma das únicas cartas em que Paulo não se apresenta como apóstolo. Tamanho amor, profundo amor que sentia, nutria pela igreja de Filipos. Os filipenses traziam alegria ao coração do apóstolo Paulo, o fundador da igreja de Filipos. E Paulo, apesar de toda a alegria que tinha por conta dos filipenses serem aqueles crentes operosos, eles levantavam ofertas em dinheiro, ofertas de amor para sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Até em Corinto a igreja se recusava, ou tinha dificuldade em abençoar, em sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Os crentes de Filipos sustentaram o apóstolo Paulo. E na extrema pobreza desta igreja de Filipos, nós vemos que eles levantavam ofertas para a igreja da Judéia, que era extremamente pobre também. Eles não só enviaram uma oferta de amor em dinheiro ao apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, mas eles também enviaram o amado irmão Epafrodito para cuidar das necessidades do apóstolo Paulo. Então nós vemos nessa carta, essa carta tão pessoal, que o apóstolo Paulo fala não somente como apóstolo, mas fala com o coração de um pastor. O coração de um pastor que cuida, que apacenta, que protege. Ele estava preocupado porque ele ouvia que na igreja de Filipos havia algo terrível. Havia males que destruíam a unidade da igreja. Entre os filipenses havia desunião. Entre os filipenses havia rivalidade, disputas. Entre os filipenses haviam grupos separados, panelas. Enquanto um grupo puxava para um lado, outro grupo puxava para o outro sentido. Um verdadeiro cabo de guerra. E nesse cabo de guerra, nenhum dos grupos sai vencedor. Porque a igreja dividida, o povo de Deus dividido não prevalece. O reino dividido sucumbe. E Paulo, ele vem com todo o amor no seu coração exortar esta igreja. E exortação não é no sentido de cajadada, de chamar a atenção. Mas a exortação lá do grego vem da palavra chamar ao lado. Paulo queria se colocar ao lado da igreja, embora estivesse em algemas em Roma. E através dessa carta que ele envia por meio de Epafrodito, ele ensina aos crentes filipenses: vivam em união, tenham o mesmo propósito, tenham o mesmo coração, tenham a mesma alma. Os filipenses trabalhavam, mas irmãos, faltava alguma coisa. E ele diz aqui para completar a alegria do apóstolo Paulo. Paulo estava alegre. Eram crentes com obra de espírito missionário, coração em missões. Faziam a obra de Deus, se preocupavam com a evangelização local e mundial. Era uma igreja que saía das quatro paredes, se reuniu nas casas, no templo, mas não abandonava o propósito, a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura em toda parte. Fazer Deus conhecido em todo lugar, de modo que todos venham a adorar a Deus. Então Paulo, preocupado com essa questão da desunião na igreja, a ponto de nomear, ele dá nomes lá no capítulo 4 de Filipenses, Evódia e Sintique, duas irmãs, que eram rivais na igreja de Filipos. Duas irmãs que traziam contendas, conflitos, e portanto traziam problema à igreja. A igreja estava dividida, desunida, não havia harmonia. Paulo então ele vai tratar sobre quatro colunas, quatro alicerces da unidade cristã. Ele começa no verso 1: se há, pois, alguma... A tradução não ficou muito boa.
O C não é a ideia de que Paulo tinha alguma dúvida ou apresentava como uma hipótese essas 4 colunas. Na verdade, ficaria melhor traduzido como visto que, já que, uma vez que há entre os filipenses, e era assim que Paulo acreditava. E aí ele passa a narrar, a descrever essas 4 colunas, esses 4 fundamentos para a unidade cristã. Se há, pois, ou uma vez, pois, que há alguma exortação em Cristo, irmãos, Paulo chama a atenção para essa posição dos crentes em Cristo. Ele está se dirigindo a pessoas que eram salvos, eram filhos de Deus. Aquele que está em Cristo, aquele que é salvo. E aqui esta palavra que do grego foi traduzido como exortação, é esse chamar ao lado. Paulo está dizendo, se vocês que estão em Cristo, uma vez que vocês estão em Cristo, vocês têm exortação, vocês têm encorajamento, vocês têm conforto em Cristo Jesus, sejam unidos. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos conforto desde o momento da nossa salvação. Nós que caminhávamos com aquele fardo, o peso da culpa do pecado, quando fomos até os pés da cruz, quando nos voltamos para Jesus Cristo, aquele peso da culpa sai, nós somos libertos da escravidão do pecado, e nós temos vida e vida abundante em Cristo Jesus. É conforto para a nossa alma. É conforto saber que você que caminhava para o abismo, para o inferno, para a condenação eterna, a eternidade sem Deus, em Cristo Jesus, sem nenhum mérito em nossas vidas, sem nenhum esforço nosso, mas por conta dos méritos conquistados por Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos lugar garantido, assegurado nos céus. É conforto ou não é? É encorajamento para as nossas vidas ou não é? Você que veio essa noite desanimado, o Senhor diz, você precisa ser encorajado. Você já tem isso, você está em Cristo. Ele conforta, Ele encoraja, Ele é socorro bem presente na angústia, Ele é teu auxílio, Ele é tua ajuda. O Senhor te assiste nas dificuldades. Você que está em Cristo, você tem essa exortação, você tem esse encorajamento, como os filipenses tinham. Paulo está argumentando, é a primeira coluna. Nós que estamos em Cristo, temos o encorajamento, o conforto em Cristo. Segunda coluna da unidade cristã, alguma consolação de amor. Deus é amor. Deus é amor. As cartas do apóstolo João dizem sobre isso, falam sobre isso. E o Senhor derrama este amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado do Espírito, você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Você tem o amor de Deus na sua vida. E Deus nos ama primeiro, por isso nós podemos amá-lo hoje. Louvado seja Deus por isso. Paulo está dizendo então que nós temos consolação neste amor de Cristo em nossas vidas. Então, se você está em Cristo, se você tem o amor de Cristo, o vínculo da perfeição, o amor que cobre multidão de pecados, as pessoas lá de fora, as pessoas do mundo nos reconhecem, ou deveriam nos reconhecer pela nossa identidade, uma comunidade de amor, uma comunidade acolhedora, um grupo reunido para adorar a Deus e para edificação mútua. Nos encorajamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, aconselhamos uns aos outros. Não é só o pastor que faz isso é obra de cada um de nós. É uma comunidade de necessitados que ao mesmo tempo são necessários. Sabia disso? A igreja de Cristo, você pode vir como necessitado e vai ter um irmão que vai satisfazer as suas necessidades espirituais, morais. Mas ao mesmo tempo, talvez você seja necessário para abençoar o outro irmão. E é assim que caminha a igreja de Cristo. Nós somos interdependentes. Num mundo que valoriza tanto o individualismo, o ego, o eu,
Aqui nós aprendemos em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, a vivermos em comunidade. Uma comunidade de amor. O amor é a verdadeira identidade do cristão. É o que nos mantém unidos. É este amor que nos mantém unidos a Cristo. Então não tem como andarmos desunidos com os irmãos. Paulo está dizendo isso, é a segunda coluna. A consolação de amor. A terceira coluna, alguma comunhão do Espírito. É o Espírito Santo quem promove a unidade na igreja. Na verdade, já existe a unidade da igreja. A unidade não quer dizer respeito ao número de denominações ou de religiões, não. A unidade, ela é do ponto de vista espiritual. Nós aqui somos um grupo, filhos de Deus, reunidos para a glória do Senhor. E qualquer crente em qualquer parte do mundo, aquele que se rendeu aos pés de Jesus Cristo, esse é nosso irmão em Cristo. É a maior família que existe no mundo, a família de Deus. Pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser assembleiano, não importa a denominação. Nós somos uma família só, a família de Deus. Louvado seja Deus. E o que nos mantém unidos é exatamente o Espírito Santo que habita em nós. Se você tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, você é de Jesus. Você pertence à família de Deus. E é o Espírito que preserva essa unidade. Cumpre a nós buscarmos a paz entre nós, o amor, para a preservação da unidade do Espírito Santo. Essa comunhão do Espírito nós já aprendemos no capítulo 1 de Filipenses, que ela diz respeito ao mesmo propósito, a mesma mente, e o nosso propósito único é promover o reino de Deus, é expandir o reino, é contribuir no progresso do Evangelho, é a defesa da fé evangélica. Isso nos une. Nós compartilhamos de uma mesma visão, a visão de reino. E as nossas diferenças são colocadas de lado, porque nós temos algo em comum. Olhamos para o autor e consumador da nossa fé e caminhamos firmes, lado a lado, ombro a ombro, marchando como soldados enfileirados do exército do Senhor, para proclamar o Evangelho da salvação. Nossas diferenças ficam para depois, ficam de lado, são pouco importantes. É a terceira coluna, a comunhão do Espírito. E finalmente, se há entranhados afetos e misericórdia. No pensamento antigo, lá no Antigo Testamento, entranhas, vísceras, era a sede da emoção. Quando você sente uma forte emoção, dá um revertério lá no estômago. Então por isso eles falavam entranhados afetos e misericórdia. Hoje nós sabemos que é o coração, na verdade é a mente, o coração é a mente, a sede das nossas emoções. Mas Paulo está dizendo, se você está em Cristo, você tem afetos profundos, sensibilidade, simpatia, você tem misericórdia, você tem compaixão uns pelos outros. É isso que habita o nosso coração. Nós que somos filhos de Deus. No mundo é diferente. É a lei do mais forte. Aqui não. Aqui o maior é aquele que serve mais. Aqui o maior é aquele que ama mais. É aquele que tem um coração disposto a servir. Um amor sacrificial e incondicional. Você não ama somente aquele que te ama ou que te faz bem. Você ama até aquele irmão que te incomoda, que te faz mal. Esse é o Espírito de Cristo, essa é a mente de Cristo. E nós devemos ser imitadores de Cristo. Tem pessoas que falam em romantismo. Não, isso não é possível. Cada um segue os seus conceitos, de acordo com os seus pressupostos, seus preconceitos. Não. Isso não é romantismo, irmão. Isso é a palavra de Deus. Isso é o verdadeiro cristianismo. Essa é a verdadeira fé cristã. Paulo então diz, olha, se vocês têm essas 4 colunas, esses 4 fundamentos para a unidade cristã, e eu sei que vocês têm. Nós que somos igreja, somos a igreja de Cristo.
Nós temos esses fundamentos, nós temos essas colunas que dão alicerce para a unidade cristã. Então por que vivemos em guerra e contenda? Por que a divisão no meio da igreja de Cristo? E o velho apóstolo diz: olha, vocês vão completar a minha alegria. Eu já me alegro muito com vocês, filipenses, mas vocês vão completar a minha alegria. E aí ele fala: de modo que penseis a mesma coisa, verso 2. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se não houver unidade, então Paulo não consegue ficar alegre. É o coração do pastor. Você quer ver um pastor sofrer? É quando a igreja é dividida. O pastor dobra os joelhos para orar, vem à mente as divisões, os conflitos, as contendas, as rivalidades. É o grupo que acha que manda mais, é outra pessoa que acha que é mais importante, é a pessoa que acha que manda na igreja, que a igreja é dela, que só tem o jeito dela de fazer a obra de Deus. Arrogância, vaidade, orgulho, partidarismo, vanglória, diz a palavra do Senhor. Pensem da mesma maneira. Paulo não está dizendo que você deve sacrificar o seu entendimento, as suas opiniões. Não, de maneira alguma. Cada um aqui tem uma digital e é única no mundo inteiro. Nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, mas a nossa cooperação é para o progresso do Evangelho. A nossa comunhão é em torno do progresso do Evangelho, da pregação de Cristo. É isso que nos une. As nossas diferenças ficam de lado, ficam para trás. Não é cabo de guerra, não é para ver quem é melhor, quem é mais importante, não é para ver quem manda mais, não é para ver quem tem a melhor ideia. Não, nós precisamos usar os dons, os talentos e habilidades que Deus nos deu para a glória dele, não nossa. Tem o mesmo coração, tem a mesma mente, tem a mesma alma. Você está em Cristo. Sacrifique um pouco da sua vontade. Sepulte o velho eu. Crucifique ele na cruz. Considere o seu irmão superior. Pense um pouco no interesse do outro e não só do seu. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Nada façais, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. O coração daquele pastor velho estava dolorido, sangrando, porque embora ele tivesse alegria pela ação, pelas obras realizadas pelos filipenses, chegava ao conhecimento divisões, desunião, rixas, rivalidades, e o coração daquele homem de Deus estava partido. Ele não podia completar a sua cota de alegria. E ele exorta a igreja no amor de Deus, no amor de Cristo. Não façam nada por partidarismo, por ambição egoísta, para receber glória de homens. Não faça nada por orgulho. Qual é a motivação? Ele já falou no capítulo 1. Qual é a motivação? Ela é verdadeira. É para a glória de Deus. Você é movido porque você ama a Deus e ama o seu próximo. Sepulte o seu ego, o seu eu. Crucifica o teu eu. Destroniza o eu do teu coração. Deixa que Jesus reina na tua vida. Que Ele reine em tua vida. E aí Ele vem com o remédio para a desunião e todos os males que promove contenda, divisão, desunião e quebra a unidade da igreja. O remédio se chama humildade. Humildade. E que situação! Lembrando que os Filipos era uma colônia romana. Eles tinham privilégios, direitos do cidadão romano, se achavam superiores, melhores. E certamente a igreja de Filipos estava afetada, influenciada por esse meio.
corrupto. Humildade no pensamento grego clássico não era virtude, era defeito. Para o grego, humildade é defeito. Pensamento grego clássico. Era característica daquele que é demasiadamente subserviente, fraco. Humilde é o escravo, é o ser desprezível. Esse era o pensamento grego clássico. Mas o cristianismo vem e mostra a verdadeira humildade. A humildade é uma das mais nobres virtudes cristãs. A humildade é exatamente essa virtude que demonstra que o crente, o cristão, ele tem um correto conhecimento de Deus, ele sabe quem é Deus, e ele tem um correto conhecimento de si mesmo. Você quer ver um homem ou uma mulher que se destaca na vida? É aquele que tem autoconhecimento. Ele sabe quem ele é. E nós só podemos saber quem nós somos quando nós vamos a Cristo, por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus você descobre que você não é essa pessoa tão poderosa e bonita e cheirosa e tão sábia. Não! A palavra de Deus diz que você é um miserável pecador, totalmente depravado, incapaz de se reconciliar com Deus por seus próprios esforços ou méritos. A palavra de Deus diz que até o que você faz de bom, as suas justiças são como trapos de imundícia, e você é como imundo, aquele que está sem Cristo. E quando você tem convicção de seus pecados, que você só desagrada a Deus, e você conhece quem é Deus, o soberano, o Criador, o Senhor de todas as nações, Senhor dos exércitos, aquele que sustenta todas as coisas. As nações para Ele é como uma gota no oceano. Ele que mediu os céus nas palmas das mãos, com a concha das mãos Ele mediu os oceanos. Estou falando do Deus Todo-Poderoso, que reina absoluto sobre tudo e sobre todos. E quando você sabe quem é esse Deus, e sabe quem é você, você se torna humilde, no poder do Espírito Santo. Humilde vem de humus, pó. E esse é o nosso lugar, nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Todos esses corruptos, gente poderosa, gente cheia de recursos materiais deste mundo, vão ter o mesmo destino daquele pobrezinho. Sabe aquele pobrezinho lá na comunidade, que perde tudo quando vem a enchente do córrego? Vai ter o mesmo destino. Vai ser comida de verme. E ai dele se passar desta vida para outra sem Jesus Cristo, vai ser condenado eternamente. Por isso a humildade é essa ideia da virtude cristã, porque você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Veja que Jesus em Mateus 11:29, ele fala que é manso e humilde de coração. O apóstolo Pedro em 1 Pedro 5,5 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O apóstolo Tiago em Tiago 4,6 fala que Deus dá graça ao soberbo? Não. Deus dá graça ao humilde. E veja o autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, o que ele diz sobre si mesmo. É ou não é autoconhecimento? Ele diz, lá em 1 Coríntios 15:9, que é o menor dos apóstolos. Depois em Efésios 3:8 ele diz, o menor dos menores de todos os santos. O apóstolo Paulo falando dele, hein? Depois ele diz em 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. O homem que teve experiências profundas com Deus, que foi ao terceiro céu, foi usado por Deus para ressuscitar Eutico, curou enfermos, expulsou demônios, pregou o evangelho, ganhou o mundo inteiro, o mundo antigo da época dele, para Jesus, apresentou o evangelho em todo mundo conhecido. Esse homem, ele diz lá em 1 Timóteo 1,15, que é o principal dos pecadores. Ele tinha conhecimento correto sobre quem ele era. Não fosse a graça de Deus na vida dele e nas nossas vidas, não haveria esperança. Por isso a humildade é este remédio para a desunião e tantos outros males que destroem, que são destrutivos para a unidade cristã. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes.
Irmãos, é interessante, os apóstolos, os seguidores de Cristo, na época do ministério terreno de Jesus, não foi uma vez só não, foram várias vezes que eles disputavam para ver quem era maior. Eles discutiam entre eles para saber quem era superior, quem mandava mais, quem era mais importante, quem era o maior no reino dos céus. Nós vemos isso nos evangelhos em Marcos 9, 33 a 50, Mateus 18, 1 a 4. E sabe o que Jesus falou para eles? Jesus pegou uma criança e falou: se vocês não se humilharem igual essa criança, vocês não são dignos do reino do céu. E Jesus ainda falou sobre ele mesmo, o próprio Jesus. Ele sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Filho de Deus, o Deus vivo. Ele fala: eu não vim para ser servido, mas vim servir. E vim ainda para dar a vida em favor de muitos. Humildade. E Paulo ele vai elucidar o que é essa humildade na prática. No verso 3, a segunda parte, ele diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso não quer dizer que, por exemplo, você que tem mais maturidade espiritual cristã e chega um irmão novo convertido, necessariamente você vai apontar que ele é melhor, é maior que você espiritualmente, cresceu mais. Não, ele começou agora. Então, em que sentido é ser superior? Ou alguém que tem muito conhecimento de Bíblia, é o mestre, tem esse dom, e de repente você vai considerar o irmão novo convertido como superior a você? O que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo? Ele está dizendo que a pessoa humilde sabe quem ela é, sabe para onde ela estava indo, sabe o que Cristo fez na vida dela, conhece a Deus, e que portanto ela consegue abençoar, consegue satisfazer, suprir as necessidades do próximo, consegue colocar os interesses próprios em segundo plano, não abandonar a sua vida totalmente. Não, você precisa cuidar de si mesmo, senão você vai dar trabalho. Mas você também abençoa o seu próximo, abençoa o seu irmão, você supre as necessidades dele. A igreja é isso, irmãos, um monte de gente necessitada, mas esse monte de gente também é necessário. É um monte de gente que precisa de ajuda, mas também é um monte de gente que pode ajudar. Então essa humildade é essa ideia de considerar o outro superior a si mesmo, não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa é a ideia da humildade. E Paulo vem com um argumento cabal, definitivo, aquele que é para convencer de fato. É o argumento perfeito para convencer os irmãos do poder do Espírito a serem humildes e a preservarem a humildade cristã. Paulo, ele começa a falar, o apóstolo Paulo fala do exemplo de Cristo. O texto de 5 ao 11, Filipenses 2, 5 ao 11, talvez seja um dos textos mais belos sobre a cristologia, a doutrina sobre a pessoa, o ensinamento sobre a pessoa e a obra de Cristo. É bastante conciso, mas é extremamente profundo o que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, revelado, inspirado pelo Espírito Santo. Do verso 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E dos versos 6 até o 11, ele vai mostrar que pensamento foi esse. Verso 6: Jesus, subsistindo em forma de Deus, e aqui nós já aprendemos algo precioso sobre Jesus Cristo. A palavra que foi traduzida na língua portuguesa como forma no grego é morfê. Morfê é a forma essencial, é a natureza essencial, é aquilo que caracteriza, qualifica um ser, no caso Deus, a divindade. Então quando o apóstolo Paulo diz aqui, pois ele, Jesus Cristo, no verso 6, subsistindo em forma de Deus, Paulo está declarando abertamente que Jesus Cristo sempre foi e sempre será Deus. Jesus é Deus desde a eternidade até a eternidade.
Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Para que você entenda o exemplo de Jesus, você precisa compreender quem é Jesus. Jesus é Deus, irmão. Ele é a imagem do Deus invisível, conforme em Colossenses. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é o justo juiz, Ele que vai julgar, Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Jesus é Deus, sempre foi Deus. E veja o que Ele faz, ainda no verso 6, na segunda parte. Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Por que Jesus não julgou como usurpação? Esse usurpação é um texto muito difícil de interpretá-lo. Isso eu estou falando de interpretação lá nos originais, no grego. Alguns autores, alguns estudiosos dizem que esse usurpação é a ideia de roubar. Então Jesus ele não roubou, ele não subtraiu o ser igual a Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Sabe quem é o usurpador? O diabo. Isaías 14 mostra que o diabo ele quis estar acima das estrelas de Deus para sentar no trono dele e para que fosse semelhante ao Altíssimo. O diabo ele quis se exaltar, ele quis subir. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu. Está lá em Isaías 14, depois leia o capítulo 14 de Isaías. Jesus foi diferente, e eu já vou falar sobre isso. Então Jesus ele não usurpou ser igual a Deus, porque ele é Deus, sempre foi Deus. Agora tem um outro pensamento, outros estudiosos dizem que essa usurpação, que foi traduzido como usurpação, é a ideia de se apegar aos privilégios e os direitos. Jesus é Deus, como Deus ele tem privilégios, ele tem direitos. Jesus não se apegou aos privilégios e direitos da deidade e da divindade. Como é diferente de nós, né? Nós sempre apresentando os nossos direitos, reivindicando os nossos direitos. Nós sempre procurando privilégios. Eu vou fazer parte daquele grupo na igreja porque aquilo me faz bem, porque aquilo me destaca, porque aquilo eu sou melhor. Porque aquilo eu vou ser considerado pelos outros. Sempre buscando algum privilégio, algum direito. Jesus ele dá um exemplo, e ele é o supremo exemplo de humildade. Porque ele sendo Deus, ele não se apegou aos privilégios de Deus. E aí a Bíblia diz, lá no verso 7, antes, ao invés de se apegar aos privilégios, aos seus direitos, ao invés de reivindicá-los, Jesus poderia ter vindo nesse mundo, por exemplo, nos dias de hoje, como presidente dos Estados Unidos, o mais poderoso do mundo, ou como um grande monarca naquela época de Jesus, no primeiro século, para estar num palácio cheio de glória, majestade aqui na terra. Não. Jesus sendo Deus, olha só o que diz lá no verso 7, a si mesmo se esvaziou. Jesus sendo Deus, ele veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo como homem. Isso é humilhação para Deus, irmãos. É o supremo exemplo de humildade. Ele poderia vir aqui reivindicar que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é o Criador, sustentador do universo. Mas não, ele veio como homem. E como que ele veio? De maneira mais humilde que você possa imaginar. Ele foi concebido no ventre de uma mulher virgem, a Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Não tinha nem lugar para ele nascer, não foi maternidade, não, no Albert Einstein, não sei, uma maternidade rica, não. Foi no estábulo, entre os animais, é o que sobrou. E o Deus vivo, sustentador de todas as coisas, veio a este mundo. Olha o supremo exemplo de humildade. Ele nasceu um bebê, o Deus Todo-Poderoso dependendo dos cuidados da sua mãe, sendo amamentado, sendo educado, ele teve que aprender, ele tendo todo o conhecimento. É loucura para os que não creem. É loucura para os que não creem. Cristo veio para obedecer. Veio para glorificar a Deus Pai. A única coisa, e isso nós precisamos entender, esse esvaziamento, que dá base para muita heresia,
Por exemplo, tem um grupo que diz que Jesus é um Deus menor, as Testemunhas de Jeová. Tem outro grupo que diz que ele é um espírito iluminado no Espiritismo. Isso não tem base bíblica. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, nesse esvaziamento, ele não deixou de ser Deus. Ele não abriu mão de seus atributos divinos. Jesus, enquanto homem aqui na terra, lá no primeiro século na Palestina, ele não perdeu os atributos de onipotência, tem todo poder, onisciência, conhecia todas as coisas, onipresença, estava em toda parte, soberania, verdade, justiça, bondade, amor, luz. Jesus não deixou de ser Deus. A única coisa que ele abriu mão foi a manifestação, foi a majestade e a glória nos lugares celestiais que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Foi a única coisa que ele abriu mão. Ele deixou aquele lugar de glória, mas não perdeu a glória pessoal. Tanto que no Monte da Transfiguração, ele com a face brilhando como o sol, demonstrava o Cristo glorificado, Jesus Cristo glorificado, a sua glória. Ele ainda tinha glória pessoal, mas o seu corpo de carne, o corpo humano, escondia a sua glória pessoal. A única glória que ele abriu mão foi aquela da presença junto ao Pai e ao Espírito Santo nos lugares celestiais. Por isso a Bíblia diz: a si mesmo se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas deixou os lugares celestiais. E como é que eu interpreto esse esvaziamento então, se ele não deixou de ser Deus? A própria Bíblia dá a resposta. É só continuar lendo. O que é esse esvaziamento? Assumindo a forma de servo. Jesus se esvaziou nesse sentido. Ele assumiu a forma de servo. Servo aqui do grego, douloi ou doulos, é escravo. Esta é a humilhação do Deus Filho. Ele assumiu a forma de escravo, e forma aqui é morfê também. Ou seja, é a essência de escravo. Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente servo, escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. As pessoas olhavam para Jesus e viam um homem comum. Isaías chega a falar que ele causava até uma certa repulsa. Talvez a aparência não era das melhores. E a si mesmo se humilhou, no verso 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele abdica do seu lugar de glória e majestade nos lugares celestiais, junto a Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele vem ao mundo como homem. Ele vem ao mundo não só como homem, mas como homem, servo, escravo. E a Bíblia diz que ele ainda morreu. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecados, irmãos. Jesus não merecia a morte. Ele não compartilhava na natureza caída, pecaminosa. Então veja que Jesus voluntariamente sacrificou a sua vida. Sacrificou a si mesmo. Ele morreu no nosso lugar, no lugar de pecadores. Esse é o supremo exemplo de humildade, de amor. Amor sacrificial. E veja que para completar de vez, essa morte é morte de cruz. A cruz era o meio de suplício para as pessoas da pior categoria. Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldito no nosso lugar. Aquele que era pendurado no madeiro, ele se tornava maldito. Os piores bandidos, aqueles que promoviam sedições, os piores inimigos de Roma, eram submetidos à morte de cruz. E aquilo era para exposição pública, para vergonha. Jesus voluntariamente, sem pecado algum, se entregou. Ninguém tirou a vida dele. Ele entregou a própria vida em favor de mim e de você. Esse é o supremo exemplo de humildade. E sabe o que Deus Pai fez? Isso está nos versos 9 ao 11. Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E mais, ele subiu aos céus.
E a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar vivos e mortos. Não é assim que cantamos no credo apostólico? Deus Pai reconheceu o valor da obra de Cristo. Como é que sabemos disso? Jesus ressuscitou. E mais, Ele subiu aos céus. Deus Pai recebeu Ele de novo nos lugares celestiais. Antes da encarnação, Jesus já habitava os lugares celestiais junto com o Pai e com o Espírito Santo. Agora, depois da ressurreição, da assunção, Jesus está novamente lá nos céus, nos altos céus, no lugar de habitação de Deus. Ele tomou seu lugar novamente, seu lugar de origem. E mais, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai. Direita é posição de primazia, de proeminência, de autoridade. E está assentado, porque Ele já bradou na cruz: está consumado. Ele completou a obra. É questão de tempo, irmão. O seu sofrimento vai passar, vai acabar. Na eternidade não vai ter mais choro. Deus vai enxugar toda a lágrima. As disputas, as rivalidades, a vaidade, o orgulho, aquele sentimento de querer ser o mais importante, de ser o dono da verdade, tudo isso vai passar, irmãos. Lá no céu nós seremos junto com os anjos e os santos que já foram remidos. Agora, depois de um corpo glorificado, estaremos todos juntos louvando e adorando a Deus. E nunca mais pecaremos. Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é semelhante à ideia do nome Josué, que é Javé salva, Javé salvador. O nome de Jesus é sobre todo nome. No verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que aquele que desceu e se humilhou, agora está exaltado. Nós aprendemos uma coisa com isso. Para você subir, primeiro você precisa descer. Desce da gilete, irmão. Tem gente que sobe na caixinha de fósforo e já acha que é alguém. Nós não somos nada. Somos apenas instrumentos das mãos de Deus. Veja que toda essa profundidade de cristologia, da doutrina da pessoa e da obra de Cristo, Paulo usa para argumentar, para exortar a igreja. Sejam como um coração, tenham uma só mente, tenham a mente de Cristo. Ele fala tudo isso sobre Cristo. Ele fala do Cristo, que é Deus, que se humilhou, que demonstrou toda a humildade, foi abnegado, desprendimento. Não tem egoísmo, não tem orgulho. Não exigiu, não reivindicou direitos. Deixou seus privilégios, não se apegou aos privilégios da divindade. Não, ele veio como homem, como servo. Morreu e morreu na cruz. Olha o exemplo de Cristo. Olha para Cristo, não olha para o pastor, não olha para o seu irmão, não olha para a sua irmã. Olha para o exemplo de Cristo. E seja um. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Os anjos dos céus, os anjos maus, até o diabo vai confessar que Jesus é Senhor. Todos os seres criados vão dobrar os joelhos diante do Senhor. Todos vão contemplar a maravilha e a beleza de sua majestade, a sua grandeza. Paulo está dizendo em outras palavras: olha para Cristo, olha a humildade de Cristo. Deus, sendo Deus, não se apegou aos privilégios, aos direitos da divindade, veio como homem e servo, e morreu na cruz. Mas depois foi exaltado, porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Para você subir, primeiro você precisa descer. Se você não tem coração de servo, se você não tem disposição para pensar no interesse do seu irmão, se você ainda se acha o mais importante, se você acha que é dono da igreja, a igreja é de Cristo, não é do pastor, não é de ninguém, é de Cristo, então você precisa fazer um inventário do seu coração. Você precisa clamar pela misericórdia de Deus. Porque uma igreja desunida, sem harmonia, que não tem a mesma mente, que não tem o mesmo coração, uma igreja que não tem
essa expressão do amor de Deus, que é uma comunidade de amor, é no mínimo uma igreja doente, quiçá uma falsa igreja. E os verdadeiros crentes vão procurar uma comunidade de amor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa exortação não era só para os filipenses, não, é para nós nos dias de hoje. Feche os seus olhos. Sem humildade não há unidade na igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós compreendemos que sem humildade, sem o verdadeiro amor cristão, não há unidade na igreja. E Deus, neste momento eu suplico a Ti que o Senhor sonde os nossos corações. O Senhor é que conhece o coração do homem. Se há em nossos corações algum orgulho, egoísmo, vanglória, desejo de vanglória, ambição egoísta, se há entre nós pessoas que pensam que são as mais importantes, se há entre nós pessoas que promovem a desunião, a rivalidade, a disputa, tem misericórdia de nós, Senhor. Somos pecadores. Ó Deus, o apóstolo Paulo tinha o coração sangrando por pensar na desunião da igreja. E quantos não são os pastores que, quando dobram os joelhos, muitas vezes choram, às vezes não tem palavras, porque contempla essa desunião em suas igrejas. Oh Deus, tem misericórdia. O único que ganha com a desunião da igreja é o inimigo de nossas almas, e nos tornamos motivo de zombaria do mundo, porque falamos numa comunidade de amor, mas muitas vezes não há qualquer evidência, qualquer expressão de amor verdadeiro. Oh Deus, suplicamos a Tua misericórdia, porque humildade é contra a nossa natureza pecaminosa. Precisamos da Tua graça, Senhor. Começar em nós, quebranta nossos corações, Deus. Todos que estão aqui nesta noite, Deus, que Teu Santo Espírito que habita em nós venha transformar nossas vidas, Deus. Que haja um mesmo pensamento, uma mesma mente, um mesmo coração, um mesmo propósito. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus, e a nossa missão é glorificá-lo, é contribuir para o progresso do Evangelho, é defesa da fé evangélica. Tira de nossos corações, Senhor, qualquer motivo torpe, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor. Limpa o coração do Teu povo, Deus. Em nome de Jesus, que haja arrependimento nestas vidas, Deus. Que a Tua igreja vive em união, em harmonia. E é assim que vamos atrair os pecadores perdidos, Pai. Uma comunidade de amor, uma comunidade de pessoas que são necessitadas, é verdade. São pessoas que precisam de ajuda, é verdade, mas também uma comunidade de pessoas que ajudam, uma comunidade de pessoas que também são necessárias, que vivem interdependentes, dependem uma das outras. Faz um milagre em nossas vidas, Deus, porque sabemos que isso não procede do homem, isso vem dos altos céus. Faz um milagre em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que Deus seja louvado. Amém.